Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal para nós fazer a nossa leitura com a lição em Bíblia com hoje, neste sábado. Estamos nós na lição de número 5 do terceiro trimestre e o nosso assunto da semana é a sutileza do materialismo e do ateísmo. Também a nossa leitura de hoje, deste sábado, ela se encontra em Gênesis, capítulo 1, e o verso é o 26, e eu estarei lendo aqui para todos vocês, que diz o seguinte: E disse Deus, façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então aqui está a nossa lição, de número 5, e nós vamos entrar aqui no nosso tópico 3, para nós trazermos aqui resumo e também finalizando esta lição de número 5. E o tópico 3 diz o seguinte: pressuposto da doutrina materialista e ateísmo. Ponto 1. Negação da existência de Deus. Olha só. O autor já mencionou aqui a primeira negação. E como nós vimos anterior da lição do tópico 1 e 2, é a respeito deste assunto. E o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Ou seja, eles ainda dizem que até prova, eles dizem que tem prova científica para negarem a existência de Deus. Mas nós sabemos que Deus existe. E como nós sabemos que Ele existe? Pelo que vimos, pelo que ouvimos, pelo que nós já aprendemos, nós sabemos que Deus existe, que sem Ele nós não somos nada. E diz mais aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que no princípio, desde muito mesmo, Deus já existia antes de tudo. E se tudo existe, é criações dele. E na Bíblia que encontramos a verdade sobre Deus, de uma forma precisa, sem erro. E outra coisa, ninguém tem que estar ou provar que Deus existe, porque Deus é Deus e pronto. Quem quer acreditar, acredite, e quem não quer, deixa. Mas Deus, ele existe e está aí para tirar as dúvidas, porque é só Deus mesmo que tira a dúvida das pessoas. A palavra de Deus diz que certa feita, Paulo, ele saía lá para trás do povo, porque ele também não acreditava. Mas a palavra de Deus diz que ele foi confrontado e Deus provou para ele que ele existe. Então Deus existe. Querendo ou não, o ser humano jamais poderia hoje estar na face da terra se Deus não existisse. Então Deus existe e ele está no meio do seu povo. A palavra de Deus diz, contemplando toda esta nação. E Deus, ele é físico, ele não é físico, ele é espiritual. Mas se reflete através dos seus servos, que são reflexo, que diz assim a palavra do Senhor. E vamos nós aqui para o nosso ponto 2 desta lição, que diz: negação do que o homem é um ser singular. Ou seja, o que ele quer dizer bem claro aqui: não é verdade que nós somos semelhança de Deus. Não é verdade o que a Bíblia diz, não é verdade o que nós acabamos de ler. Que a palavra de Deus disse: faça o homem a nossa imagem. Então aqui é isso que eles querem dizer. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então não tem como negar, E diz mais: o homem reflete a imagem do seu Criador. Então nós cremos nesta palavra, que é fiel e verdadeira. E diz mais: o materialismo e o ateísmo nega essa
singularidade, ou seja, essa semelhança. Ele não acredita. Ele só acredita naquilo que está diante dos seus olhos, né? Acredita em si mesmo, então. Acredita naquilo que eles fazem. Mas nós acreditamos em Deus e continuaremos crendo. E que Deus é o único que pode tirar a dúvida dos corações do ser humano, né? Neste aspecto, para ele, o ser humano não possui alma imortal. E é por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Então, verdadeiramente, o materialismo e o ateísmo, eles conseguem viver sem, não acreditando na existência de Deus. Mas a palavra de Deus diz, querendo ou não, todo dia vão estar diante de Deus e vão reconhecer que Deus existe e sempre existiu. Deus é bom e maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus tem compaixão de todos e Deus fará entender a cada um. E eu vou ler mais uma parte, diz assim, para nós darmos encerrando. A mesma Bíblia diz que, pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente, ou seja, aquilo que nós vemos, achamos, né, que seja a criação do homem, mas tudo é de Deus, né? Porque diz, pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foi criado, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, do que aparece, né? Então está em Hebreu, essa palavra 11:3, você pode estar lendo. E aqui nós sabemos que a escritura, ela afirma, né, que nós somos feito espírito e alma e corpo. Amém? E que Deus possa te abençoar poderosamente, que você possa estar buscando a palavra, buscando mais conhecimento, porque sempre é bom conhecimento. Que Deus possa te abençoar. Tenha aí um ótimo final de semana, toda a sua família, todos os inscritos que estão aqui, estou muito feliz. Cada dia que Deus possa lhe abençoar também, conforme, né, a sua necessidade. Acredite que Deus existe e que as mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Sendo assim, será abençoado e próspero. Então, fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Amém? Tchau!